eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora. Para mais uma vez, estamos aqui transmitindo essa programação relacionada à ética na vida do crente. Já temos feito aqui vários episódios, comentado vários assuntos relacionados à questão comportamental do crente, porque ética é exatamente isso. Ética é o seu comportamento, a sua postura. E a postura do crente, o comportamento do crente, vai muito da ética do crente. E nós tivemos aqui a presença de vários crentes que estiveram aqui, pastores, diáconos, grupos de louvor, instrumentistas, professoras, senhoras, vários irmãos da igreja que são alvo da questão comportamental, né? Como é que eles se comportam na igreja, como é a ética de cada um deles. E agora que entramos no assunto da ética do jovem crente, nós então estamos dando continuidade, agora nesse episódio, a falar a respeito do jovem crente na igreja. Qual é o comportamento dele, qual é a postura dele. E para isso, nós então fizemos questão de hoje chamar aqui, para falar a respeito de jovens, aquelas pessoas que mais conhecem os jovens na igreja, que são os professores de jovens. Então nós temos aqui hoje a bênção de podermos participar conosco aqui, o nosso irmão diácono Fabiano, a paz do Senhor, pastor a paz do Fabiano. Senhor, pastor. Então vamos agora em tela cheia, você vai ver a presença aqui do Fabiano, que está aqui à minha esquerda, o nosso diácono que participou, ele é responsável pelo trabalho de jovens, e também a sua esposa, a nossa irmã Marister. Marister, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Muito bem-vindos para estarem aqui conosco, e nós estamos então, portanto, diante de um momento muito especial, porque você vai ouvir falar de jovens agora, já não é mais como o episódio anterior, nós falamos como pastores. Agora não, agora nós vamos ouvir aqueles que lidam diretamente com os jovens, dois competentes e experientes professores de jovens para falar sobre esse assunto aqui hoje. Mais interessante é que o nosso foco aqui hoje vai ser mais na questão comportamental do jovem, dentro de 5 campos de aplicação do trabalho feito com os jovens e do ensino que é dedicado aos jovens na obra do Senhor. O primeiro campo é com relação ao ensino para os jovens, com relação à vida familiar. O segundo, com relação à vida acadêmica. O terceiro, com relação à vida profissional. O quarto campo é o campo da vida de formação do lar. E o quinto e último, a questão de vida espiritual. E por isso, então, o nosso assunto vai ser agora levando em conta este enfoque, esses 5 aspectos, esses 5 campos de aplicação do ensino para os jovens, e é o que nós vamos ouvir aqui agora dos nossos irmãos professores de jovens, o diácono Fabiano e a irmã Marister, sua esposa, que estão aqui, vocês já puderam ver na tela cheia, e é muito importante a gente ver isso aqui, porque quando nós temos, irmãos, jovens na igreja, cuidados por um casal na igreja, normalmente isso é recomendável, porque há aquele momento em que precisa ter um contato com uma jovem, uma menina, e aí outras vezes é um rapaz, então é normal que o casal tenha uma condição melhor de dar uma melhor assistência aos nossos jovens, isso é sempre recomendável. Mas vamos aqui então falar, agora eu quero chamar a sua atenção para um aspecto interessante, que é com relação àquilo que os irmãos aqui vão falar, o Fabiano e a Marister, com relação à questão de perguntas que eu vou fazer a eles dentro desses 5 campos de aplicação de ensino para os nossos jovens. Primeiramente, nós vamos ver aqui um aspecto, que eu vou fazer uma pergunta aqui primeiramente aos nossos irmãos para responderem. A pergunta vai ser a seguinte, vamos observar agora. Que resultado, eu vou fazer essa pergunta aqui aos irmãos, tá? E que resultado vocês esperam na questão de vida familiar do jovem e que palavras vocês podem ter para direcionar para estes jovens? Nós vamos primeiramente ter uma resposta aqui da irmã Marister. Marister, pode falar alguma coisa a respeito disso? Sim, nossa expectativa é que eles possam colocar em prática aquilo que eles têm aprendido em relação a manejo com família, aproximação. E é importante lembrar que aquilo que eles têm aprendido nas aulas que são dadas, nas reuniões que eles participam, em relação à convivência com a família, de uma certa forma pode harmonizar mais a relação entre eles, ou seja, torná-los capazes para uma aproximação com a família, porque nós temos jovens que têm lares incompletos e até os completos, né?
nós estamos falando do crente da família, que é o jovem, e ele é observado por toda a família. Então é interessante manter a questão do respeito, do cuidado, da relação com a família mais próxima, com o pai, com a mãe, com os tios. E é interessante porque o jovem ele aprende e coloca isso em prática, ele é um servo do Senhor. Então, em relação a isso, essa aproximação com a família, ele se torna capaz de manter esse vínculo com a família. Ele aprende sobre isso, então fica mais fácil para ele lidar com isso dentro da casa dele. Muito bom, muito bom. Você pode estar percebendo que a colocação feita pela irmã Marister está muito relacionada à questão do convívio do jovem com a família, porque desde a infância na igreja nós temos as classes de crianças, as classes de bebês, né, primeiramente, de crianças, e também as classes de intermediários, de adolescentes. E sempre essa questão de relacionamento deles com família era bem próximo, de maneira que a dependência dos pais e tudo. Agora, o aspecto que a irmã Marister está abordando é um aspecto que já mostra a questão do jovem agora já mais adulto, ou seja, com capacidade de escolha e que, portanto, a postura dele agora com relação à família, naturalmente, não é, Marister? A postura não é mais aquela que quando ele era criança, adolescente, aquela dependência. Agora ele tem o direito de escolher. De escolher. E nós sempre falamos isso, né, sobre a questão da escolha, assim, esse direito da escolha. E tanto pelo jovem, por aqueles que não conhecem o Senhor também. Porque às vezes o jovem está assim, vivendo uma fase muito boa como servo do Senhor, ele quer que os outros pensem exatamente como ele pensa. E, na verdade, ele tem que aprender a respeitar o pensamento, as escolhas de outras pessoas também. E é notável também essa questão, Marister, eu quero até deixar isso claro para os nossos ouvintes, que é muito comum hoje, nos dias de hoje, a sociedade moderna, o jovem ter uma certa autossuficiência, inclusive até com relação a planos dele, eu que escolho, eu sei onde está meu nariz, eu posso tomar minhas decisões e tudo. Então essa postura, esse comportamento para o jovem crente, de acordo com os princípios bíblicos, não é, Marister? Não é um comportamento ético. Não. Não é um comportamento ético, porque dentro dos princípios bíblicos, o jovem vai ser sempre aquele que tem harmonia com a família. E honra pai, honra mãe. Honra pai, honra mãe. Respeita os mais velhos, o cuidado com esses mais velhos, né? Muito bom. Aliás, quando se fala, inclusive, mais velho, hein, Fabiano? Uma coisa interessante é que quando se fala dos mais velhos, não é porque eu seja mais velho, não. É porque eu me refiro a famílias grandes. Eu sou descendente de uma família grande. Aliás, eu pertenço a uma família grande. Então é aquela família que os primeiros irmãos que cuidam dos últimos. Né? Então eu fui muito cuidado pelas minhas irmãs, eu fui muito bem tratado pelas minhas irmãs mais velhas, cuidaram de mim e tudo. Hoje, inclusive, algumas estão tão idosas que eu que estou cuidando delas. Né? Mas esse aspecto é interessante porque nós estamos falando de relação do jovem com a família. Essa relação ela é bíblica, ela não pode deixar de existir. Há países, inclusive, eu posso até citar alguns, o Canadá, por exemplo, o jovem completa 17 anos de idade, ele tem já praticamente empurrado para fora da família, ele tem que viver sozinho, ele tem que aprender a viver sozinho. Tudo bem, é outra cultura, eu não vou dizer se está errado, se está certo, mas é outra cultura, não é o caso da cultura bíblica. A cultura bíblica ela mostra que a pessoa, ainda que seja adulto, mas ele está sempre ligado à família, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia disso, você vai perceber isso, exemplos na Bíblia de pessoas que viveram sempre ligado aos pais, o respeito aos pais, aquela convivência com os pais, esse aspecto é muito bíblico, né? Mas muito bem, vamos dar continuidade agora, e eu vou fazer outra pergunta aqui, essa pergunta agora eu vou dirigir ao Fabiano. Fabiano, o que resultado que você espera na questão agora acadêmica? Vamos à parte agora do outro campo de aplicação, que é o campo acadêmico. Então, na parte acadêmica, vida acadêmica, qual é o que resultado que você espera de um jovem? O que você pensa disso? Olha, essa vida acadêmica ela é importante, que a educação é um privilégio, né? E você ter educação, você alcança vários aspectos. E a Bíblia nos ensina isso. A parte histórica, a parte de se dedicar e de se dispor
naquilo que é educação. E a gente, como professores, a gente incentiva os jovens a buscarem, a se dedicarem, a ter uma vida estudantil, né? Preservada naquilo que são os conceitos do Senhor, buscar o incentivo naquilo que é o estudo, o aprimoramento. E para nós, como professores, a gente vê os jovens nessa fase de estudo, buscando, né, a vida acadêmica, né, querendo alcançar o futuro, a profissionalização. E a gente vê que os jovens hoje na obra, aqueles que são definidos, eles já têm alcançado isso na vida acadêmica. Já têm uma direção daquilo que eles vão ser na vida acadêmica, porque o Senhor tem dirigido todas as coisas, né? Se dispõe a entregar sua vida ao Senhor. Aqueles que se dispõem a entregar a vida ao Senhor, o Senhor dirige todas as coisas. A vida acadêmica dele é pautada naquilo que o Senhor quer. Qual a profissão? Claro que você tem as suas habilidades, que é normal, e o Senhor vai aprimorando aquilo que são as habilidades para você alcançar um êxito profissional na vida acadêmica. Então, a gente fica muito feliz em ver o nosso jovem despontando. E a palavra fala que nós nascemos para ser cabeça e não ser cauda, né? Isso, muito bom. Ser cabeça e não ser cauda. Esse aspecto é muito bom. É Deuteronômio, né? 28:13. Deuteronômio 28:13, né? Pois é, você está percebendo que coisa maravilhosa. O jovem crente, ele foi mesmo escolhido por Deus para ele ser cabeça, estar à frente. Isso é muito importante porque isso mostra que há uma proeminência do jovem por ele ser crente, o comportamento dele, a postura dele, a maneira dele lidar com as pessoas, ele é acostumado a lidar com pessoas dentro de igreja, então ele vai saber, ele vai ter sabedoria para lidar com colegas de escola, colegas de faculdade, dentro dos princípios que ele aprendeu na igreja. Isso é muito importante, não é, Fabiano? Muito importante. Muito bom. Pastor, dar uma abertura aqui e contar minha experiência na vida acadêmica, há 30 anos atrás, né? Na minha vida, tem muito tempo, não? Muito tempo, né? E aí, o que acontece? Naquela época, a gente tinha dificuldade de adquirir algumas tecnologias, principalmente computador, né? Só quem tinha condições, né? E no primeiro dia de aula, na minha vida acadêmica, o professor falou bem assim, ó, quem não tem computador não pode continuar nesse curso. E aí eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que o Senhor que tinha direcionado todas as coisas, eu não tinha condições ainda de comprar computador, passando dificuldade, né, para alcançar essa faculdade. E aí, no primeiro dia de aula também, ele fez uma dinâmica de apresentar uns assuntos que ele colocou e dividiu a classe em grupos. E naquilo que eu fui dividido num grupo, e aí todo mundo ficou retraído em apresentar. Não, eu não vou apresentar. E aí eu falei assim, eu apresento. Você apresenta? Eu apresento. E aí como a gente já tem essa facilidade que o Senhor vai nos ensinando, né? A gente aprende na igreja. Na igreja, né? A fazer louvor, né? A pregar em visita ou pregar na igreja. Aí a gente começa a lidar com o público. Aí eu apresentei o assunto. Aí o Senhor teve misericórdia de mim, apresentei bem, né? E aí, depois desse dia, todo mundo me pegava para apresentar. Falei assim, ó, eu não tenho computador, não precisa, você não precisa de computador, nós vamos dar todo o assunto para você. Pronto. E aí, a minha vitória nisso, que foi no último dia, no último ano, foi no 4º ano que eu tive condições de comprar o computador. Mas não desisti do curso pela uma palavra que o professor falou. Mas quem colocou essa vida de estudantil e acadêmica foi o Senhor e a gente confiou no Senhor. Muito bom. Bom esse testemunho, hein? Guarda esse para você que está participando aqui com a gente hoje e, inclusive, até aproveita o assunto, veja se alguém tem necessidade de ouvir um assunto como esse e compartilha aqui o nosso programa, porque você vai levar alguma coisa para alguém que vai ser útil para essa pessoa, né? Muito bem, vamos dar continuidade, porque nós falamos até agora da questão da vida familiar do jovem, o campo de aplicação do ensino na vida familiar e também na vida acadêmica. Vamos agora para a vida profissional. Vou dirigir a pergunta agora a Maristé. Maristé, por favor. A professora Maristé, ela vai responder agora o seguinte: qual é o resultado que você espera na questão de vida profissional do jovem? Bem, eu penso que eles consigam trabalhar de uma forma honesta, competência, transparência em tudo que eles forem fazer
e conhecimento também, né? Que é o que se espera deles em relação, é uma expectativa em relação ao que eles têm aprendido sobre a questão da vida profissional. Porque conforme nós falamos aqui agora, o Senhor o quer por cabeça, não quer por cauda. Então nós fomos treinados para isso, para esse tipo de cuidado, dentro dessa perspectiva. Isso é muito bom. Eu me lembro de um colega de trabalho, né, na vida profissional, que ele foi fazer uma avaliação. Ele era professor, instrutor de palestrantes, né? Eu estava preparando para ser um palestrante. E aí ele fez uma observação, ele fazia parte da mesa examinadora e fez uma observação da minha maneira de falar na vida profissional. Terminado ali a observação dele, uma pessoa de outro estado, nunca tinha me visto. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: por acaso você é pastor? Porque ele disse assim: você tem uma maneira de falar que você olha para o público. Quer dizer, aquilo que a gente aprendeu na igreja, como que reflete na vida profissional de uma forma tão positiva, né? Uhum. Na vida profissional. E realmente o Senhor nos fez para sermos cabeça e não cauda. E a postura dos jovens em relação assim, não só ao conhecimento, porque se ele tem experiências profundas com o Santo Espírito, ou seja, ele é direcionado, o Senhor preparou todas as coisas, ele é o fiel, o servo fiel, e as promessas do Senhor vão se cumprir na vida dele. E é uma maravilha quando pessoas na área profissional lidam com um jovem crente e veem como que ele tem uma formação que é admirável. Sim. Eu me lembro de um jovem crente que o patrão dele falava para o próprio filho do patrão dele: você devia ser como fulano, citando o jovem crente. Entendeu? Você devia ser como fulano, eu queria muito que você fosse assim. Então, quer dizer, é a postura, né? A questão durante ética. todo o processo, assim, até de aprendizado, nós acabamos de falar aqui sobre a formação acadêmica, e eu sou da área de formação acadêmica, de ver os nossos jovens como servos fiéis, porque tem os fiéis e os infiéis, né, obviamente. Tem uns que dá vergonha e outros que são uma bênção. Uma bênção. Que você percebe. Então, eu já dei aula, assim, para jovens que são uma bênção, que foram uma bênção, que são ainda, né, porque estão na presença do Senhor, no processo da academia, e são pastores, são diáconos hoje. Aí eu passo e eles: ei, tia. Chamam de tia, né? E hoje são pastores, são diáconos. Né? Eu os vi trabalhando no Manaim, eu falei: ué, você por aqui? Tia, tô aqui. Eu falei: tia. Que bênção, né? Isso é uma grande bênção, né? Maravilha. Muito bem, nós temos agora um outro campo de aplicação, que é o quarto campo de aplicação. Esse é muito delicado, a aplicação na vida do jovem, né? Está relacionada à questão da formação do lar dele. E a formação do lar dele, eu vou dirigir agora a pergunta ao Fabiano. Fabiano, com relação à questão de formação do lar do jovem, você tem alguma palavra, espera algum resultado disso na vida dos jovens com quem você lida como professor de jovens? Pastor, Desculpa, eu me refiro ao jovem crente. Nós estamos falando aqui na ética do jovem crente, né? Jovem crente. Isso. Nós não temos motivos como servos e nesse assunto como jovens de errar, porque nós temos o Senhor. E o Senhor é aquele que dirige todas as coisas na nossa vida. E quando a gente vê os nossos jovens definidos nisso, de querer adquirir uma família na presença do Senhor, nós estamos vendo o jovem sendo próspero na vida familiar, com toda aquela formação de aprendizado, o cuidado que ele já teve dentro da sua própria família, com os pais, com a mãe, e isso reflete naquilo quando ele adquire a sua família. O comportamento como servo, o comportamento como esposo, a irmã como esposa, a educação, o cuidado, a formação da família, ela expande para todos os aspectos. Quando você tem uma família estruturada no Senhor, aqueles que estão à sua volta vê o seu lar edificado, o seu lar próspero. O jovem que tem a família voltada no Senhor, ele alcança tudo. Amém. Ele é próspero na vida profissional, ele é próspero na vida espiritual. E aí a gente vê o crescimento desses jovens
que tem essa vida familiar diante do Senhor, buscando o Senhor os dois, santificando, né, em comum acordo, né, diante do Senhor. Então a gente vê essa alegria da gente ser professores, a gente vê esses jovens e também a gente tem uma grande responsabilidade como professor de jovens nesse aspecto. Quando os jovens ele nasce no berço evangélico, ele vem naquela fase de criança, intermediária, adolescente e jovem. E aquele trabalho que as professoras fizeram lá, como criança, intermediária e jovem, ele é de grande importância. E a responsabilidade de nós como jovens é maior ainda, porque eles passaram por essas fases e agora é a nossa responsabilidade de dar essa formação espiritual e familiar. Para eles serem alguém na vida, né? Ter uma família estruturada, né? Naquilo que é a vida espiritual deles. Daí até a importância também, que eu sempre recomendei nas igrejas por onde eu passei, que a responsabilidade pelos jovens esteja na mão de um casal da igreja, um casal que possa inclusive refletir para eles o que é um lar bem formado, a estrutura sólida do lar, né? Mas vamos à nossa última parte, nós estamos chegando agora já ao final. Eu quero dirigir agora a última pergunta, e essa vai ser a ambos. Cada um vai poder falar um minutinho, rapidinho, porque nós estamos chegando já ao final. Sim. É sobre a questão da vida espiritual. Quem vai falar primeiro? As damas. As irmãs, pode falar. A vida espiritual. O que eu espero? O que você espera na vida espiritual de um jovem ou de uma jovem na igreja? Que eles se mantenham nesse caminho, nesse processo, porque eu sempre costumo dizer que a salvação é um grande investimento, é o nosso maior investimento. E vale a pena tudo que a gente usar de recurso para isso, as nossas armas espirituais. E eu espero que esses jovens permaneçam na presença do Senhor, para que sejam usados sempre nas mãos do Senhor, como diáconos, como obreiros, como pastores, como professoras, como grupo de louvor, grupo de intercessão, que eles sejam úteis para a obra do Senhor. Amém. E você, Fabiano? Pastor, o jovem ele tem que entender uma coisa. Mesmo na adversidade, nas provas, ele tem que confiar no Senhor. Aí eu lembrei de um texto que é falado em Atos 7:9, que fala de José. A palavra fala que mesmo os irmãos, movidos por inveja, venderam José para o Egito, a palavra fala bem assim, e Deus era com ele. Os jovens, uma palavra aqui para os jovens, mesmo nos momentos que você está passando de adversidade, de provas, o Senhor é com você. O Senhor está com você. Amém. E você tem que confiar no Senhor para você ter uma estrutura espiritual nos momentos mais difíceis. E as provas, elas nos amadurecem nesses momentos de adversidade. Na bonança você não tem prova, né? É verdade. Tem prova na dificuldade. Na dificuldade. É na dificuldade que você adquire maturidade, crescimento espiritual. E eu espero que os nossos jovens, a cada dia, eles alcancem isso. E tem muitos eventos, né? Para o jovem alcançar essa vida espiritual. É os cultos, é o Evangelho Sem Fronteiras, seminários, né? Isso que o jovem precisa, de trabalhar e alcançar essa experiência com o Senhor. Muito bem. Agora, chegando ao final, eu quero me despedir aqui dos nossos convidados. Irmã Maristela, a paz do Senhor, muito obrigado por ter vindo. Paz do Senhor, pastor. Amém. Professor Fabiano. Tá bom, agradecido por essa oportunidade, pastor. Amém. E a você que fica lá também conosco hoje, permanece conosco. Vamos agora entrar com um grupo de jovens nas próximas edições. E ali nós vamos trazer jovens aqui que vão falar cada um sobre um campo de aplicação, como é a experiência dele próprio. Até lá então e a paz do Senhor.